Shalom, eu sou a Mara Devorah e hoje nós vamos falar sobre Sefer HaMitzvot. Então nós vamos estudar o livro das Mitzvot, uma versão ali para crianças, uma versão mais tranquila, né? Vamos colocar assim, com explicações muito boas, tá bom? Existem duas classificações das Mitzvot, que são Mitzvot positivos, Mitzvot aceit, e Mitzvot negativos, Mitzvot lotasei. Seriam o quê? Mitzvot é mandamento. Mandamentos, porque é mitzvot, tá ali no plural. Mitzvah é mandamento no singular. Beleza? Beleza. Bora falar sobre as mitzvot. Bom, esse livro, né, Sefer HaMitzvot, é um livro de Rambam com M. Nós temos Rambam com N e com M. E esse que compilou o Sefer HaMitzvot, né, o livro dos mandamentos, é Rambam com M, beleza? Então, sobre ele, o nome dele é Moisés Ben Maimon, beleza? E ele fez uma lista de 613 mandamentos da Torá, ok? Da Torá. Então, assim, não vai ter ali Alahá, não vai ter, não. Vai ser só mitzvot da Torá, entendeu? Deoraita que se fala, né? Então, quando há uma mitzvah rabínica, um mandamento rabínico, a gente fala de Rabanã. Então, são os mandamentos que os rabinos, né, colocaram, como, por exemplo, uma mitzvah de Rabanã. É mitzvah de Rabanã dormir 7 dias debaixo do açúcar. Pois é, pela Torá, o obrigatório é você dormir no açúcar no primeiro dia. E dali os outros dias é uma mitzvah rabínica, mandamento rabínico. É ruim? Não. A gente cumpre alguns mandamentos que são bons, né? Desde que eles não transgridam em nenhuma instância a Torá, mas a gente não dá mais honra a mandamentos rabínicos do que mandamentos da Torá. Isso seria uma falha, né? Os mandamentos da Torá, obviamente, são mais importantes, né? Mas é isso, se vocês entenderem essa classificação, o Rambam, ele fala sobre as mitzvot da Torá, então aqui não vão estar incluídos aí mandamentos rabínicos e costumes, não, aqui são só os mandamentos derivados da Torá. Então, bora lá. Começando nossa introdução, né? A Torá que Moshe nos ordenou é a herança da congregação de Yaakov. Então, a Torá que Moisés nos ordenou é a herança da congregação de Jacó. Isso está em Devarim, Deuteronômio 33, 4. Então, assim, esse é um versículo, né, que a gente tem que gravar, porque é lindo. Lembra-nos de que a Torá, ela é preciosa, ela é a nossa herança, ela é a coisa mais importante que nós temos, né, porque é a nossa instrução de Deus, né, para as nossas vidas, o que devemos fazer, o que não devemos, como devemos viver, guiar a nossa vida, né. Então, é um versículo que nos ensina que desde o momento que uma criança judia nasce, ela adquire uma herança infinitamente abundante. Toda a Torá lhe pertence. Ai, gente, lindo demais. Os nossos sábios, no Talmud Makot 23b, explicam que esse versículo também serve como uma fonte para nos ensinar o número exato de mitzvot, de mandamentos. Bora lá. O valor numérico da palavra hebraica Torá é 611. Moshe transmitiu 611 mandamentos ao povo judeu. E os outros dois? Os dois primeiros mandamentos foi Hashem que falou diretamente para o povo no Monte Sinai, que eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses além de mim. Então ouvimos diretamente de Hashem. Assim, existindo um total de 613 mitzvot que o povo judeu é ordenado a observar. Então, sobre isso, eu queria abrir um adendo aqui, né, para a gente falar, um parênteses, assim, para a gente falar sobre o que é o Talmud. O Talmud é um compêndio básico da lei do pensamento judaico, então um compilado sobre a nossa lei e o pensamento, nosso pensamento, né, o pensamento judaico. Os seus tratados compreendem principalmente as discussões conhecidas coletivamente como Guemará, que elucidam as declarações germinais da lei, conhecidas coletivamente como Mishnah. Então essas discussões, elas vão trazer mais clareza sobre as leis, a Mishnah. E aí, quando não especificado, o Talmud se refere ao Talmud babilônico. Então, quando a gente não fala, é o Talmud o quê? Então, não tem mais nada, só tem Talmud, está falando Talmud babilônico. A edição desenvolvida na Babilônia e editada no final do século V depois de Cristo, não, depois da Era Comum. Beleza? Nós não usamos depois de Cristo ou antes de Cristo. Por quê?
porque essa é uma forma, né? Essa forma da escrita, ela foi criada para trazer o Cristo como centro, né? E já conversamos sobre Cristo nem ser, né, uma tradução correta. Cristo não tem nada a ver com Mashiach, com Messias, com a função dele de Messias. Então, assim, não usamos depois da Era Comum ou antes da Era Comum, beleza? O Talmud de Jerusalém é a edição compilada na terra de Israel no final do século IV, depois da Era Comum. Então, aqui explicando sobre o Talmud, o que é. Então, já sabe, nossos sábios explicam que sábios são esses. Então, todos esses rabinos, homens muito importantes, davam muito Torá, que eram justos, cumpriam Torá, que passavam horas e horas estudando, discutindo sobre aquele tema da nossa amada Torá, entendeu? Então, quem são esses sábios? Por que eles são importantes? Porque foram homens que se dedicaram a sua vida a estudar a Torá, a aprender, a falar sobre, a avaliar os outros comentários, os versículos, etc. Então, assim, não é um negócio, quem que falou? Quem que são esses sábios? Aí você vai lá no Talmud e você acha quem foi que citou aquilo. Então, assim, é muito grande uma literatura que posteriormente, né, você vai estudar. Não sei se a Morava vai conseguir estudar com vocês, mas com certeza você vai ter o contato com o Talmud, é muito importante, porque por conta dessas explicações, para você entender de onde que vem tal comentário, como que eles chegaram a essa conclusão. E assim, o Talmud é muito interessante, é realmente assim, o que mais conhecemos na Guimarães, essa questão das discussões é muito importante para a gente entender várias coisas, entender como funciona o raciocínio. Então assim, é uma literatura que com certeza vocês vão conhecer e escutamos o tempo todo. Sempre tem essa referência, Makoto 23b, enfim, eu ia falar várias referências, mas primeiro não. Todas as referências, vários pensamentos, vários conceitos, eles têm raiz lá no Talmud, tem alguma explicação no Talmud, enfim, para vocês terem mais ou menos ali essa noção do que é o Talmud, da importância dentro do nosso povo, né, dentro da nossa vida, do nosso estudo de Torá. Beleza? Não podemos ignorá-lo, tá? Vamos continuar. Existe um vínculo muito estreito entre essas mitzvot, a Torá que Moisés nos ordenou e as crianças judias. Antes de Deus entregar a Torá ao povo judeu, ele exigiu fiadores para esse valioso tesouro que havia prometido confiar a ele. Os únicos fiadores que ele estava disposto a aceitar eram as crianças judias. A referência está em Shir Hashirim Rabbah. Como assim fiadores? Fiadores é como assim, por exemplo, você vai me emprestar um dinheiro, mas aí você quer garantia. Se eu não pagar, como que você vai receber esse dinheiro? Quem que é a garantia? Então, aí eu vou indicar alguém como meu fiador. Se por acaso eu não pagar, essa outra pessoa vai te pagar. Então, no final, você vai receber o seu dinheiro. Então, isso é um fiador. E quem que foram os fiadores que Hashem aceitou? As crianças judias. Moral que é Shir Hashirim. É um livro do Taná, que foi escrito por Salomão, que retrata o amor entre Deus e o povo judeu, utilizando uma metáfora de amor de marido e mulher. Em muitas comunidades é lido durante a Pessah, né, a Páscoa judaica. Então, nós temos esse costume também. Então, essa questão de fiadores, né, que eram as crianças judias, assim, é o estudo e a observância dessas mitzvot pelas crianças judias que garantem a conexão contínua do nosso povo com a Torá. Então, o que garante a nossa conexão? O cumprimento de mitzvot das crianças judias e o estudo também. Então, o que você está fazendo agora também é uma forma de garantir a nossa conexão contínua com a Torá. Beleza? Esta coleção de livros foi composta com a intenção de delinear claramente essas mitzvot e descrevê-las de uma maneira que permita a um jovem ou uma criança compreendê-las em termos com os quais possa se identificar. Nossa definição das 613 é baseada no Sefer HaMitzvot do Ramba e seguimos a ordem desse texto, claro. Então, esse livro que a gente está lendo juntos, estudando juntos, vai seguir a ordem do Rambam, ok? E vamos lá, vamos falar sobre esses volumes. Então, aqui nós vamos falar sobre positivos agora, que vai ser semelhante aos negativos. Então, mitzvot positivas, o que são, né? São ações e pensamentos que a Torá nos ordena cumprir e realizar. Lembra que eu falei? O faça. E mitzvot negativos são ações e pensamentos que a Torá nos proíbe. Lotacê, não faça.
Então, a lista de cada mitzvah vai começar o quê? Com 2 linhas introdutórias. Então, aqui vamos explicar o que vamos ler, enfim. A primeira linha indica o número e o nome da mitzvah. Segundo, o versículo hebraico traduzido do qual a mitzvah foi derivada. Então, qual que é a fonte? Às vezes, diferentes mandamentos são derivados do mesmo versículo. Então, parece que o versículo se repete, mas na verdade é porque está falando de outro mandamento. Beleza? Assim, a primeira linha que descreve cada mitzvah deve ser lida com atenção. Então, nós vamos focar bem. Então, você que está estudando também comigo, você vai focar bem no qual que é o número e o nome da mitzvah. Então, a primeira coisa que a gente falar. Então, primeiro vamos falar o nome e o número da mitzvah e depois o versículo. Ah, se repetiu. Poxa, a Morá leu 2 vezes? Não. Você foca ali. Qual foi o nome e o número da mitzvah que a Morá falou, beleza? Em seguida, vem uma descrição da mitzvah e, em alguns casos, uma história, um exemplo ou uma explicação destinada a provocar reflexão. Porque a ideia aqui não é trazer a razão para os mandamentos. A ideia é que vocês conheçam os mandamentos, mesmo que alguns sejam muito diferentes da vida que nós levamos atualmente, né? Então, essas reflexões vão ajudar a visualizar melhor as mitzvot. Então, continuando, não escolhemos essas ideias com a intenção de excluir outras. Pelo contrário, a nossa Torá ela não tem limites e cada mitzvah pode ser abordada a partir de muitas perspectivas diferentes. Em alguns trechos, quando apropriado, é apresentada uma breve introdução ao grupo de mitzvot que se segue. Essa introdução esclarece ainda mais a perspectiva geral da Torá em relação ao grupo específico de mandamentos. É importante notar que muitas mitzvot positivas correspondem a mitzvot negativas. No entanto, elas são contadas como 2 mitzvot, porque cada uma contribui com uma dimensão necessária. Por exemplo, a primeira mitzvah negativa nos diz que não devemos acreditar em nenhum outro Deus ou deuses além de Hashem, enquanto a primeira mitzvah positiva nos diz que devemos acreditar em Hashem. Essas 2 mitzvot se complementam, já que é possível acreditar em Hashem e, ao mesmo tempo, acreditar que existem outros deuses. A primeira mitzvah negativa nos diz que não devemos ter outros deuses. No entanto, também é possível que alguém não acredite em Deus de forma alguma. Portanto, a primeira mitzvah positiva deixa claro que devemos crer em Hashem. Assim, juntas, essas 2 mitzvot, uma positiva e uma negativa, formam uma unidade completa. Sobre Hashem, a gente está falando ali o nome, tá bom? Então, está se referindo a Hashem se referindo a Deus, sem chegar nem perto de transgredir o mandamento de não falar o nome de Deus em vão, beleza? Beleza. Bora para a primeira mitzvah, o primeiro mandamento positivo, acreditar em Deus. Shemot, Êxodo 22. Eu sou o Senhor, teu Deus. Ao visitar um museu, você pode notar uma pintura magnífica pendurada na parede. Enquanto você para admirá-la, pense por um momento. Será que as diferentes cores simplesmente se derramaram acidentalmente na tela e se organizaram formando uma bela pintura? Claro que não. É bastante óbvio que um artista planejou, projetou, esboçou e pintou a tela até ficar satisfeito com sua obra de arte. Nosso mundo é uma obra-prima viva. Está repleto de belas flores e árvores, mares e rios, montanhas e vales, homens e animais, transbordando cor e vida. Será que uma obra de arte como essa surgiu apenas por sorte e acaso? É evidente que existe um mestre por trás dessa magnífica obra de arte viva. Este mestre é Hashem, é Deus. Ele criou o mundo e faz com que ele continue a existir. Esta primeira mitzvah positiva nos ordena a crer em Hashem, o mestre criador do universo. Mitzvah positiva 2. Devarim, Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Muitas luminárias iluminam nossas casas. Cada lâmpada nos fornece luz e pode ser ligada e desligada conforme a nossa conveniência. Se a lâmpada for removida do soquete, ela não acenderá. De onde vem a energia? Atrás da parede, há fios que levam a um painel elétrico central. Este armário está conectado ao gerador elétrico que fornece energia para toda a cidade. Este gerador
envia corrente elétrica através dos fios para toda a cidade. Todos os cômodos da sua casa recebem energia desse único gerador. A vida e o crescimento estão por toda parte. O sol brilha, as plantas crescem, as pessoas respiram e a água corre e o vento sopra. Cada um tem a sua própria maneira de funcionar, mas todos extraem poder e energia de uma única fonte. Essa fonte é Hashem. Então, essa mitzvah positiva nos ordena a crer que Hashem é o único poder, o único Deus. Não à toa que o nosso Messias diz o quê? Eu sou o caminho. Ele não fala em nenhum momento que ele é Deus, às vezes não lei. Então, ele é o caminho para chegar a Deus. Então, quem é que é a fonte? Quem criou o Mashiach, etc? É tudo Hashem. Hashem é o nosso único Deus. Bora para a terceira mitzvah positiva. Nós vamos nesse mesmo áudio até a quinta mitzvah positiva, beleza? Bora lá, a terceira mitzvah está em Devarim, Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Nos sentimos mais próximos dos nossos melhores amigos. Pensamos neles, os compreendemos e tentamos fazer coisas para os agradar. Fazemos isso porque amamos os nossos amigos. Essa mitzvah positiva nos ensina que devemos amar a Deus. Então, através da Torá de Hashem, a Torá de Hashem, podemos aprender sobre o seu amor por nós. Então, quando a gente lê a Torá, a gente aprende sobre como que Hashem nos ama. E a Torá nos ensina o que Hashem espera de nós. Então, a gente explicou antes, né? Como que a gente se sente mais próximo dos nossos amigos, o que fazemos porque os amamos. Então, tentamos agradar, compreendemos eles. E como que a gente faz algo por Hashem, a gente demonstra que a gente ama Hashem ao cumprir as mitzvot, os mandamentos. Nós aprendemos a amar Hashem. Então, quando a gente lê a Torá, a gente vê o quanto que Hashem nos ama. E quando a gente estuda a Torá, a gente aprende o que Hashem quer da gente. O que ele quer da gente? Que cumpramos as suas mitzvot, que sejamos santos como ele é santo, através do quê? Dos mandamentos. E que o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, como falamos no Shema. Bom, mitzvah positiva 4, Devarim 6:13. Temam o Senhor, o seu Deus. Muitas pessoas temem a energia nuclear devido aos danos que ela pode causar ao nosso meio ambiente e à nossa saúde. No entanto, também podemos nos beneficiar da energia nuclear se a utilizarmos com cuidado. À medida que os cientistas se tornam cada vez mais conscientes do grande poder da energia nuclear, procuram utilizar essa energia extraordinária com a máxima precaução e cuidado. Hashem é o maior poder do mundo. Ele nos ordenou a observar as leis da Torá. Quanto mais nos conscientizamos de Hashem e de sua grandeza através do estudo da Torá, mais percebemos a importância de cumprir a sua vontade. Essa mitzvah positiva nos ensina a temer a Hashem e a saber que, se cumprirmos as mitzvot da Torá, seremos recompensados. Se optarmos por desobedecer aos mandamentos, as mitzvot, seremos punidos. Inclusive, isso é no áudio que eu falei sobre os 13 princípios, tá bom? E a gente fala sobre isso, sobre que Hashem recompensa os bons e também, né, ele pune os maus. Última mitzvah desse áudio, mitzvah positiva 5, está em Shemot, Êxodo 23:25. E servirás ao Senhor teu Deus. Imagine um palácio magnífico, com servos sempre prontos a servir o rei. Alguns ficam ao lado do trono, outros lhe trazem comida e outros ainda confeccionam suas vestes de veludo. Este serviço é digno de um rei. Hashem é o rei de todos os reis. Ele não nos pede para realizar esse tipo de serviço, mas sim nos instrui a servi-los através da oração, que é a tefilá. Como súditos do nosso rei, expressamos nossa dedicação e lealdade, oferecendo nossos louvores e apresentando os nossos pedidos por meio da tefilá, por meio da oração. E servirás o Senhor teu Deus. O serviço, é tanto que a gente fala, o serviço de Shaharit, serviço de Rosh Chodesh, serviço de não sei o quê. A gente está falando da oração, do serviço a Hashem, né? E isso é muito importante, porque quando a gente entrega tudo para Hashem, tanto a nossa vida, a gente fala com Ele, a gente pede a Ele, a gente está ali em contato com Ele, além de aprender cada vez mais a amá-lo, né? A gente está servindo o nosso Deus. Então, quando a gente canta um terlim, quando a gente está fazendo o Shema, a gente está servindo a Hashem. Isso é maravilhoso, nós temos que agradecer muito
por essa honra, porque muitos não conhecem o nosso Deus, não tem esse privilégio que nós temos. Por isso que o estudo de Torá e Mitzvot é muito, muito importante. Bom, por enquanto, ficamos por aqui. Os próximos mandamentos, Bezerat Hashem, no próximo áudio vai do 6 ao 13. E não deixe de ouvir, de estudar a Parashá da semana, os livros que a gente está estudando junto, ouvir as histórias que a Morá está colocando no outro podcast. É muito importante para vocês conhecerem mais de Hashem, estarem mais próximos dele. É isso. Shalom, shalom.